Em Roma, não deixe de visitar o Coliseu. A antiga arena de gladiadores é uma atração imperdível na Cidade Eterna. E a partir do próximo mês, os turistas poderão desfrutar de uma vista colossal de sessões que estiveram fechadas ao público por décadas. O Coliseu é a ruína mais famosa da Terra, mas temos olhado para ele de forma errada. Durante séculos, milhões de turistas passaram por cima de um segredo que o Império Romano tentou desesperadamente esconder. Bem abaixo do piso da arena, além das jaulas e dos alçapões, arqueólogos acabaram de descobrir uma câmara selada que não consta em nenhuma planta. Se você olhar para isso e pensar que eles construíram isso há mais de 4.000 anos, saiba que eles realmente construíram isso. É incrível. Por dentro, as paredes estão cobertas de símbolos que são anteriores ao próprio Império. Mas aqui está o detalhe crucial. Esses não são apenas desenhos aleatórios. Eles contam uma história que muda tudo o que sabemos sobre o motivo da construção de Roma. O vazio que não deveria existir. Uma equipe de pesquisadores estava usando um novo radar de penetração no solo para verificar a estabilidade das fundações. Eles procuravam por rachaduras ou danos causados pela água. Basicamente, estavam fazendo uma verificação de segurança. Mas então os monitores registraram picos de atividade. Aproximadamente 9 metros abaixo do nível mais baixo conhecido do hipogeu. Ali ficava o labirinto subterrâneo, onde mantinham os tigres e os lutadores. O radar detectou um vazio. Normalmente, um vazio significa um túnel desabado ou talvez um esgoto. Mas este caso era diferente. As bordas eram retas. Os ângulos eram perfeitamente retos. A natureza não cria quadrados perfeitos nas profundezas da Terra. Alguém construiu isto. E o mais incrível é que não há porta. Mas não é tão simples assim. Se não há porta, como alguém entrava? E mais importante, como saía? A localização desta câmara é bem abaixo do eixo central da arena. Este era o ponto de onde o imperador teria a melhor vista. É o coração da construção. Os historiadores sempre nos disseram que o imperador Vespasiano construiu o Coliseu para devolver as terras ao povo, depois que o imperador Nero as tomou para si. Nero construiu um enorme palácio dourado e um gigantesco lago artificial, exatamente onde hoje se encontra o Coliseu. Conta-se que Vespasiano drenou o lago e construiu a arena sobre ele para dizer: "Ei, eu sou o mocinho." Mas e se ele não tivesse apenas drenado o lago? E se ele tivesse encontrado algo lá embaixo na lama? Algo que Nero estivesse procurando? Os dados de radar mostram que as paredes dessa câmara secreta são feitas de um tipo de pedra diferente do restante da fundação. O Coliseu é feito principalmente de travertino calcário e concreto, mas esta câmara parece ser feita de basalto, uma rocha vulcânica incrivelmente dura e muito difícil de cortar. Os romanos a usavam para pavimentar estradas, não para esconderijos subterrâneos. Então, por que se dar ao trabalho de transportar toneladas de rocha vulcânica negra para construir uma sala minúscula que ninguém jamais verá? E depois? Por que enterrá-la sob milhões de toneladas de pedra e 50.000 ventiladores barulhentos? Isso cria um enigma gigantesco. As cronologias não batem. Se esta câmara fazia parte do Palácio de Nero, deveria ter sido destruída. Se fazia parte do Coliseu, deveria constar nas plantas, mas não consta em nenhum dos dois. Permanece ali como um fantasma desconectada da lógica do resto da construção. E vejam só, os pesquisadores conseguiram perfurar um pequeno orifício na fundação para inserir uma minúscula câmara serpentina lá dentro. Eles esperavam ver escombros, ou talvez apenas um espaço vazio. Em vez disso, a luz da câmera atingiu a parede, e a transmissão mostrou algo que silenciou toda a sala. As paredes não estavam nuas. Estavam cobertas de entalhes, mas não eram os usuais grafites romanos ou inscrições com datas e hora. Eram símbolos padrões geométricos estranhos e sinuosos que não se pareciam em nada com o texto em latim. É aqui que entra o fator uau.
Roma era uma sociedade obcecada por registrar tudo. Anotavam a quantidade de grãos que vendiam quem vencia cada batalha e quem construía cada muro. Mas não há nenhum registro dessa sala. É como se tivessem tentado apagá-la da existência. Os símbolos apresentam uma semelhança impressionante com mapas estelares, mas não com aqueles que estamos acostumados a ver. Parecem quase vibracionais. Alguns especialistas sussurram que se assemelham à semântica ou estudo do som visível. Imagine a cena há 2000 anos. A multidão ruge lá em cima. O chão treme com o barulho e lá embaixo. Nessa silenciosa caixa de pedra negra, esses símbolos permanecem na escuridão. Estariam eles protegendo a arena ou a arena foi construída para mantê-los lá embaixo? Precisamos analisar o contexto. O Coliseu era um lugar de morte. Era um sacrifício de sangue em escala industrial. Estamos falando de milhares de animais e pessoas morrendo em uma única semana. Isso representa muita energia, muito medo, muita adrenalina. Alguns historiadores marginais começam a fazer uma pergunta controversa. O Coliseu era uma máquina gigante. O formato da arena, a acústica específica e o fluxo constante de sangue foram projetados para alimentar o que quer que estivesse representado naquela câmara. Parece loucura, eu sei, mas os romanos eram profundamente supersticiosos. Acreditavam em espíritos do submundo. Acreditavam que certos pontos da Terra eram portais para o Hades. Se esta câmara marca um desses pontos, então o Coliseu não é apenas um estádio. É uma pedra angular, uma tampa maciça e pesada, colocada sobre um ponto de pressão na terra. A câmera avançou pela sala, percorrendo o chão. Estava limpo, sem poeira. Depois de 2000 anos deveria haver poeira. Mas a vedação era tão perfeita que o ambiente interno parecia ter parado no tempo. Então a câmera captou algo no canto. Não era um símbolo, era um objeto. Parecia um pequeno pedestal feito do mesmo basalto preto. E em cima dele havia um único objeto metálico que não enferrujava. Ouro não enferruja, mas aquilo não parecia ouro. Era escuro, absorvendo a luz do LED da câmera. A transmissão foi interrompida logo depois. Interferência magnética, disseram. Mas a imagem era nítida o suficiente para causar uma grande polêmica na comunidade arqueológica. Estamos diante de uma civilização que conquistou o mundo conhecido. Eles tinham os melhores engenheiros, os melhores soldados e os melhores arquitetos. Mas algo os assustava. Eles chegaram a extremos para enterrar esse ponto específico na cidade. Pense no esforço. O Coliseu levou quase 10 anos para ser construído. Foram utilizados mais de 100 mil metros cúbicos de pedra travertino. Foi o maior anfiteatro já construído. Por que concentrar todo esse peso exatamente ali? Havia muito espaço livre em Roma. Escolheram o Vale do Coliseu por um motivo. E esse motivo está escondido na caixa preta. Os símbolos na parede são a chave. Precisamos descobrir o que eles significam. E para isso precisamos sair do Coliseu e observar os lugares onde Roma tentou esconder seus outros segredos. Precisamos olhar para o Fórum Romano, porque, acredite ou não, esta não é a primeira vez que esses símbolos são vistos. Eles já haviam sido encontrados antes em um pedaço de mármore que foi quebrado em pedaços e jogado em uma fogueira. Os romanos eram mestres na damnatio memorial. Esse é um termo sofisticado em latim para a condenação da memória. Quando alguém fazia algo realmente ruim, ou quando um novo era descoberto, seus nomes eram apagados dos edifícios. Tentavam eliminá-los completamente da história. Parece que tentaram fazer o mesmo com os criadores desta câmara. Mas a pedra é teimosa, e nas profundezas da terra, a verdade aguardava. A descoberta da câmara muda a narrativa. Ela nos força a questionar se os rituais realizados na arena eram apenas para exibição ou se tinham alguma função prática. O propósito da coisa lá embaixo. A conexão entre o esporte sangrento acima e os símbolos silenciosos abaixo é forte demais para ser ignorada. Seja o que for que esteja lá embaixo,
pode não estar tão morto quanto pensávamos. E descobrir a que se conecta nos levará a uma jornada pelo coração da cidade antiga, a um lugar onde política e religião colidiram em uma explosão violenta e caótica. A interferência de sinal formou um padrão que correspondia ao esquema de encobrimento do imperador. Então temos uma caixa preta sob o Coliseu, mas para entendê-la precisamos caminhar algumas centenas de metros para o oeste, até o Fórum Romano. Este era o centro da Roma antiga. Era onde o Senado se reunia, onde ficavam os templos e onde todos os acordos eram fechados. Se o Coliseu era o centro de entretenimento, o Fórum era o cérebro. Mas o Fórum também é uma cena de crime. É um cemitério de história apagada. Quando você caminha pelas ruínas, hoje vê colunas e arcos quebrados. Parece pacífico, mas há 2000 anos este lugar era implacável. Imperadores foram assassinados aqui. Leis foram promulgadas escravizando nações e segredos foram enterrados. Lembra-se daqueles símbolos na Câmara Secreta. Aqueles que parecem formas geométricas em espiral. Pois bem, arqueólogos estavam examinando os arquivos de fragmentos encontrados no Fórum. Eles têm milhares de pedaços de mármore que não se encaixam em lugar nenhum. É como um quebra-cabeça gigante com peças faltando. Mas um pesquisador notou algo estranho em um fragmento encontrado perto do Templo de Vesta. O Templo de Vesta era o coração sagrado de Roma. Era onde as virgens vestais mantinham a chama eterna acesa. Se essa chama se apagasse, Roma cairia. Essa era a crença. Em uma laje quebrada encontrada nas profundezas da fundação do complexo vestal, havia uma inscrição. Ela havia sadiva Madinos. Ela havia sido esculpida quase destruída, mas o contorno tênue permanecia. E adivinhe só, os símbolos coincidiam com os encontrados sob o Coliseu. Isso é enorme. Significa que o segredo não estava apenas sob a arena, mas sim conectado ao local mais sagrado da cidade. Mas aqui está o ponto crucial. O Templo de Vesta é antigo. Remonta aos primórdios de Roma, talvez até antes. Se esses símbolos estavam lá, significa que esse culto ou esse conhecimento não era algo novo, mas sim fundamental. Então por que tentaram apagá-lo? Precisamos voltar a falar de Nero. Nero é o vilão da história romana. Dizem que ele incendiou a cidade para abrir espaço para sua casa dourada, a Disra. Esse palácio era insano. Tinha salas de jantar com tetos giratórios que liberavam perfume sobre os convidados. Suas paredes eram cobertas de ouro e pedras preciosas, e o palácio ocupava uma enorme área da cidade, conectando o Monte Palatino ao Monte Esquilano. O Coliseu fica exatamente onde antes existia o gigantesco Lago de Nero. O Fórum fica bem ao lado de onde era a entrada do palácio dele. A maioria dos historiadores diz que Nero era simplesmente louco. Mas e se ele estivesse construindo seu palácio exatamente nesses locais por algum motivo? E se ele estivesse tentando acessar o poder desses símbolos quando Nero morreu? O Senado o declarou inimigo do Estado. Tentaram apagar tudo o que ele havia feito. Enterraram seu palácio, construíram o Coliseu em seu lago, destruíram suas estátuas, mas talvez não estivessem apenas tentando apagar Nero. Talvez estivessem apagando o conhecimento que ele havia descoberto. Os símbolos ligam os dois locais, e o fato de serem encontrados na fundação sugere que são anteriores a Nero. Ele não os inventou, ele os encontrou. E talvez tenha sido isso que o levou à loucura. Há uma teoria de que o incêndio de Roma, em 64 d.C., não foi um acidente. E não foi apenas um incêndio criminoso. Foi uma purificação, uma maneira de queimar as estruturas antigas para chegar ao que estava por baixo. A ligação entre o Fórum Romano e o Coliseu é geralmente vista como política, mas esta evidência a torna mágica ou tecnológica. Vejamos o lápis lazuli. Trata-se de um objeto real no Fórum Romano. É um santuário de pedra negra que aterrorizava os romanos. Dizia-se que marcava o túmulo de Rômulo, o fundador de Roma,
ou talvez um local amaldiçoado. A pedra é preta, assim como o basalto na câmara secreta. Percebe o padrão? Roma possui esses pontos específicos de pedra preta, que são associados a maus presságios e poder ancestral. Os romanos respeitavam esses locais, mas também os temiam. Quando Vespasiano assumiu o poder, ele era um militar pragmático. Não queria nada daquela baboseira mística. Queria ordem. Então selou a câmara sob o Coliseu. Reconstruiu os templos no Fórum. Pôs fim ao caos. Os símbolos representam uma conexão com algo que os romanos chamavam de mines, os espíritos dos mortos. Mas não apenas da vovó e do vovô, os espíritos primordiais e caóticos da Terra. Se a Câmara do Coliseu era um ponto focal para essas energias e o fragmento do Fórum era um mecanismo de controle, então toda a cidade de Roma foi projetada como uma placa de circuito e alguém puxou a tomada. A complexidade da escultura no fragmento do Fórum é impressionante. Isso demonstra um nível de compreensão geométrica que os historiadores geralmente dizem que os romanos não possuíam. Parece quase digital. Utiliza sequências de Fibonacci e proporções áureas com uma precisão incrível. Quem os ensinou isso? Normalmente atribuímos o mérito da matemática aos gregos, mas esse estilo é diferente. É mais antigo, parece etrusco ou talvez até mais antigo. Os etruscos eram o povo que habitava a Itália antes dos romanos. Eram misteriosos. Ainda não conseguimos decifrar completamente sua língua. Eram obcecados pela vida após a morte e pela adivinhação. Se esses símbolos representam a Itália, então os romanos construíram seu império sobre o cemitério de uma civilização que destruíram. E talvez temessem o retorno dos fantasmas. A descoberta no Fórum Romano prova que a Câmara do Coliseu não é uma anomalia isolada. Faz parte de uma rede que se estende sob os pés de cada turista, que saboreia um gelato e tira selfies. Mas a rede não termina no Fórum. Ela se aprofunda literalmente. Roma é famosa por suas colinas, mas deveria ser famosa por seus buracos. O subsolo da cidade é como um queijo suíço. Está repleto de pedreiras, túneis e aquedutos, e o mais famoso de todos, as catacumbas. Tendemos a pensar nas catacumbas como esconderijos cristãos, e de fato eram. Mas foram escavadas em túneis que já existiam. Se seguirmos a linha do Coliseu ao Fórum Romano e continuarmos, chegamos ao caminho de Aion, o caminho dos mortos, e abaixo dele, quilômetros e quilômetros de túneis. Escaneamentos 3D recentes das catacumbas revelaram passagens bloqueadas, túneis que foram murados com tijolos romanos. Por que murar um túnel em um cemitério? A menos que ele leve a algum lugar onde você não quer que as pessoas vão, a teoria mais ousada começa a tomar forma. E se os cristãos não estivessem apenas se escondendo dos soldados romanos, e se estivessem se escondendo em lugares onde os romanos tinham medo de entrar? Os primeiros cristãos também usavam símbolos, o peixe, a âncora. Mas talvez tenham adotado os símbolos mais antigos do submundo para se manterem seguros. A investigação nos leva para longe da luz do Fórum e para os túneis escuros e úmidos do caminho de Aion, pois foi lá que a terceira peça do quebra-cabeça foi encontrada. E esta não estava quebrada, estava pintada. No teto de um túnel selado, a tinta revelou um mapa do que os monges escondiam. Certo, coloquem seus capacetes. Vamos para o subterrâneo. As catacumbas de Roma já são assustadoras o suficiente em um dia normal. São quilômetros de túneis estreitos, repletos de espaços vazios onde antes jaziam corpos. É escuro, silencioso e o ar está carregado de poeira. Mas para o explorador autodidata, as catacumbas são um mapa do tesouro. Geralmente nos dizem que os cristãos cavaram esses túneis para enterrar seus mortos, porque os terrenos dentro da cidade eram muito caros e eles eram perseguidos. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. A terra ao redor de Roma é feita de um material resistente.
É uma rocha vulcânica macia que endurece ao entrar em contato com o ar. É perfeito para escavações. Os romanos exploraram o solo para construir a cidade. Muito antes do primeiro cristão ser sepultado, já existiam enormes túneis de pedreira ali. Os cristãos simplesmente se mudaram para lá. Mas recentemente, uma equipe de espeleólogos, ou seja, exploradores de cavernas, encontrou uma seção das catacumbas de San Callisto que parecia estranha. As paredes eram lisas, lisas demais. E o túnel não era aleatório. Ele seguia em linha reta diretamente para o centro da cidade. Ao segui-lo, encontraram uma parede, mas não uma parede de rocha. Uma parede de tijolos. Tijolos romanos, com o selo dos engenheiros imperiais. Por que os engenheiros pessoais do imperador lacrariam um túnel aleatório a quilômetros de distância da cidade? Eles conseguiram passar uma câmera de fibra óptica por uma fenda na argamassa. O que viram foi chocante. O túnel continuava do outro lado, mas as paredes eram diferentes. Estavam revestidas com o mesmo basalto negro encontrado sob o Coliseu. E lá estavam os símbolos novamente, a geometria espiralada. Isso conecta os pontos. Temos o Coliseu, o Fórum Romano e agora as catacumbas. É um triângulo, um enorme triângulo subterrâneo de pontos energéticos. O túnel nas catacumbas era aparentemente uma via de serviço, uma maneira de transitar entre esses pontos sem ser visto da superfície. Isso sugere a existência de uma sociedade secreta, um grupo dentro da elite romana, ou talvez oposto a ela, que utilizava esses túneis para rituais. Há um rumor histórico sobre o culto a Mithras. Mithras era um deus popular entre os soldados romanos. Ele nasceu de uma rocha em uma caverna. Seus templos, chamados Mitra, são sempre encontrados no subsolo. São escuros sem janelas e repletos de símbolos astrológicos. Há um mito bem embaixo da igreja de São Clemente, não muito longe do Coliseu. Você pode visitá-lo. É assustador, mas os símbolos em nossa Câmara Negra são muito mais complexos do que a arte mítica comum. E se o mitismo fosse uma fachada, uma versão simplificada da verdadeira história? O túnel encontrado nas catacumbas sugere que havia um nível de infraestrutura sob Roma que nos passou completamente despercebido. Ficamos maravilhados com o aqueduto que transportava água à superfície. Mas o que eles carregavam lá embaixo? Alguns teóricos acreditam que esses túneis de basalto serviam para propagar som. O basalto é altamente ressonante. Se você cantar ou entoar cânticos em uma câmara de basalto, o som se amplifica criando ondas estacionárias. Se houver uma rede de túneis de basalto conectando pontos-chave da cidade, teoricamente seria possível transmitir som ou vibração por toda a capital do Império, instantaneamente, como um telefone de pedra ou uma arma. Imagine o Coliseu lotado com 50.000 pessoas cantando. O ritmo das batidas dos pés cria uma vibração massiva de baixa frequência. Se essa energia fosse canalizada para a câmara de basalto e então disparada através desses túneis, o que aconteceria? Será que aquilo faria tremer as muralhas inimigas? Será que incitaria medo? Ou seria uma fonte de energia? Parece ficção científica, mas os romanos eram mestres da acústica. No teatro de Epidores, é possível ouvir um alfinete cair da última fila. Eles entendiam o som de uma maneira que nós estamos apenas reaprendendo. O túnel bloqueado nas catacumbas sugere que, em algum momento, eles decidiram desligar a máquina. Eles o bloquearam com tijolos. Interromperam o fluxo. Talvez a situação tenha saído do controle. Talvez as vibrações tenham causado terremotos. Roma tem um histórico de terremotos. O Coliseu foi danificado por eles diversas vezes. Será que o Coliseu era, na verdade, uma máquina de terremotos que deu errado? E isso é dizer o mínimo. Se eles estavam experimentando geoengenharia usando som e massa, estavam brincando com fogo. Os cristãos que se mudaram para os túneis podem ter se instalado nos destroços dessa tecnologia. Eles pintaram símbolos estranhos por cima dos originais. Transformaram as câmaras acústicas em túmulos, mas a energia permanece.
As pessoas relatam sentir tonturas, náuseas ou ouvir zumbidos em certas partes das catacumbas, normalmente. Atribuímos isso à claustrofobia, mas talvez seja ressonância residual. A investigação das catacumbas obriga-nos a olhar para a engenharia romana com outros olhos. Pensamos neles como construtores que usavam força bruta, pedra e trabalho escravo, mas talvez fossem mais sutis. Talvez eles compreendessem as frequências naturais da Terra. E a prova definitiva de seu domínio sobre a pedra e os segredos não está no subsolo. Está escondida à vista de todos, no edifício mais perfeito já construído, o Panteão. O concreto da parede não era apenas pedra. Eram segredos vulcânicos. Passamos do Coliseu ao Fórum Romano e descemos as catacumbas. Mas para entender como eles esconderam esses segredos, precisamos analisar a própria tecnologia. E a obra-prima da engenharia romana é o Panteão. É o edifício com a cúpula gigante e o óculo no topo. Tem quase 2000 anos e ainda é a maior cúpula de concreto não armado do mundo. Até mesmo os engenheiros modernos ficam perplexos ao olhar para aquilo. Como é que se mantém de pé? O segredo está no concreto. O concreto romano é lendário. Dura para sempre mesmo debaixo d'água. Aliás, fica mais resistente com o tempo. Só descobrimos o porquê recentemente. São os fragmentos de cal, pequenos pedaços de mineral branco, que permitem que o concreto se regenere. Quando ele racha a chuva, reage com a cal e sela a rachadura. É uma rocha autorregenerativa. Agora, aplique isso à nossa câmara secreta sob o Coliseu. A razão pela qual o radar teve tanta dificuldade em encontrá-la, e a razão pela qual ela permaneceu selada por 2 milênios, provavelmente se deve a essa ciência avançada de materiais. Mas a câmara sob o Coliseu usa uma mistura que nunca vimos antes. Amostras coletadas no local da perfuração mostram traços de elementos de terras raras misturados à argamassa que unia os blocos de basalto. Isso implica que a câmara estava protegida não apenas da água, mas também de algo mais: magnetismo de radiação. O Panteão foi construído como uma esfera perfeita dentro de um cilindro. É uma maravilha geométrica. O óculo permite a entrada de luz, mas também funciona como um enorme relógio de sol. Alguns pesquisadores acreditam que o Panteão era uma âncora de calma. Se o Coliseu era o motor do caos, gerando energia através do sangue e do ruído, o Panteão era o estabilizador. Os símbolos encontrados em nossa câmara secreta compartilham a mesma geometria com o padrão do piso do Panteão. Os círculos e quadrados. Tudo está conectado. Mas aqui está o detalhe crucial. O Panteão que vemos hoje foi construído pelo imperador Adriano, mas ele o ergueu sobre uma estrutura mais antiga construída por Agria. Roma é composta por camadas e mais camadas. Adriano era obcecado pela cultura e pelos mistérios gregos. Ele viajou por toda parte. Provavelmente, ele tinha conhecimento da antiga tecnologia escondida sob a cidade. Será que ele construiu o Panteão para selar mais um desses pontos de energia? O fator surpreendente aqui é a precisão. Os romanos não tinham computadores, não tinham lasers. Mesmo assim, construíam com níveis de tolerância impressionantes. Se a câmara de basalto sob o Coliseu estiver relacionada à engenharia do Panteão, isso sugere uma ciência perdida. Uma ciência que não sobreviveu à queda de Roma. Quando o Império desmoronou, entramos na Idade das Trevas. Esquecemos como fazer concreto. Esquecemos como construir cúpulas. Esquecemos os símbolos. Por que é o que? Normalmente o conhecimento se perde lentamente. Mas isso parece um apagamento definitivo, como se alguém tivesse queimado o manual de instruções de propósito. Os símbolos na câmara podem ser esse manual de instruções. A análise da base na câmara revelou algo mais perturbador. A assinatura isotópica da rocha não corresponde à dos vulcões italianos locais. Não corresponde ao Vúvio nem ao Etna. Corresponde a pedras encontradas no Egito.
especificamente na Pedreira de Assuã, o mesmo local de onde vieram os obeliscos. Isso significa que transportaram toneladas dessa rocha pesada, específica através do Mediterrâneo, arrastaram-na para o interior e a enterraram sob a arena. Porque a rocha italiana não era boa o suficiente? Ou será que a rocha em si importa? O granito e o basalto são ricos em cristais de quartzo. São pitoelétricos. Isso significa que, se forem comprimidos, geram eletricidade. Voltamos à teoria da máquina. Um enorme gerador elétrico de pistão enterrado sob o piso comprimido pelo peso da arena e pelos passos da multidão. É uma ideia ousada, mas as peças se encaixam. A rocha específica, a geometria perfeita, a vedação de concreto autorregenerativa, a supressão da informação. Roma não era apenas um império de espadas. Era um império de tecnologia em pedra que estamos apenas começando a compreender. E se eles estavam gerando energia ou manipulando campos? Com quem estavam se comunicando ou o que estavam tentando manter afastado? Isso nos leva à possibilidade final e mais aterradora. O motivo pelo qual apagaram os símbolos não foi porque eles eram malignos. Foi porque eram perigosos. O mapa apontava não para uma cidade, mas para um... Então, o que você acha? O Coliseu foi construído para esconder tecnologia antiga? Ou era uma prisão para algo muito mais sombrio? E se abrirmos essa câmara hoje, estaremos preparados para o que encontraremos. Roma tentou nos alertar apagando a memória. Talvez devêssemos ter escutado. Clique em gostei se quiser que exploremos esses mistérios mais a fundo e inscreva-se para não perder a próxima revelação. Obrigado por assistir.